Olá pessoal, aqui vai uma pequena análise de um dos meus poemas favoritos do Fernando Pessoa. Esse poema eu descobri ainda na minha adolescência e o leio sempre, desde então. Ele se chama Lisbon Revisited. Isso mesmo, título em inglês. Significa Lisboa Revisitada. Espero que vocês gostem desse clássico pessoano e que admire cada vez mais essa figura emblemática da literatura portuguesa. Bem, gente, estamos diante do poema Lisbon Revisited, de Fernando Pessoa, né? Na verdade, escrito pelo seu heterônimo Álvaro de Campos. Lembrando que o heterônimo é um outro autor, é um autor dentro do autor, né? Verdadeiro. Cada heterônimo tem suas próprias características, personalidade, filosofia, ideologia, tem sua própria história, diferente da do autor. Lembrando que esse poema, Lisbon Revisited, é de 1923. Digo isso porque tem um outro de mesmo nome posterior a este. Eu tenho um vídeo declamando o poema, eu vou colocar na descrição. Neste momento eu vou fazer apenas a leitura do texto. Não quero nada. Já disse que não quero nada? Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me trago estéticas, não me falem moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos, não me fileirem conquistas das ciências, Deus meu, das ciência das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo direito a sê-lo. Com todo direito a sê-lo, ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano, tributável? Queriam-me contrário disto, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência, vão para o diabo sem mim, ou deixe-me ir sozinho para o diabo, para que havemos de ir juntos. Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que eu sou sozinho? Ah, que maçada querer que eu seja de companhia. Ó céu azul, o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. Ó macio Tejo ancestral e mudo, pequena verdade onde o céu se reflete. Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje. Nada me dás, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixe-me em paz. Não tardo, que eu nunca tardo, enquanto tardo o abismo e o silêncio. Quero estar sozinho. Então, gente, a leitura aí de Lisbon Revisited, esse poema maravilhoso do Fernando Pessoa, do seu heterônimo Álvaro de Campos. Primeiro vamos falar um pouquinho, né, desse heterônimo. Álvaro de Campos é um dos mais famosos heterônimos de Fernando Pessoa. O heterônimo, como eu já falei, é um outro nome para o escritor. Difere do que nós chamamos de pseudônimo. Pseudônimo é um nome falso. Veja, eu posso, por exemplo, criar um pseudônimo para me inscrever no concurso literário, escrever um poema para um concurso literário, enfim, uma obra, a fim de manter meu anonimato, né, para que a banca julgue de forma imparcial. O heterônimo não, ele constitui uma outra persona, uma outra personalidade. A gente pode dizer que seria um escritor fictício dentro do escritor real. Aqui nós temos um pouco da biografia do Álvaro de Campos. Ele nasceu em Tavira, em Portugal, a 15 de 10 de 1890, estudou engenharia na Escócia, formou-se engenheiro naval por Glasgow. Isso aqui nos ajuda a entender um pouco desse olhar estrangeiro que vai aparecer no poema. E serve como chave de leitura para a gente perceber por que o título do poema é em inglês, né? É uma chave de leitura que vai nos estimular a pensar em possibilidades de interpretação. Como eu já falei, o título em inglês causa uma certa estranheza, né? O poema é escrito em português. Por que o título é em inglês? Seria porque o escritor sente-se estrangeiro na sua própria terra, nessa visita a Lisboa? Né? É uma das possibilidades. A influência do exterior na sua vida, por morar tantos anos fora? Por quê?
Nesses 4 versos, logo no início do poema, percebemos o eu lírico agressivo. Não, não quero nada, já disse que não quero nada. Com muitas frases negativas, né? Acabei de citá-las. Recusa certezas estabelecidas. Veja no terceiro verso. Não me venham com conclusões. Sente que a morte é inevitável. Faz questão de afirmá-la como tal. A única conclusão é morrer. Então ele recusa as conclusões estabelecidas e sabe daquela verdade universal que não tem escapatória para a morte, né? Nessa sequência de 7 versos, nós temos, gente, aqui também a continuidade do tom agressivo, né? Muitas negativas. Não interessa ao eu lírico as conquistas da humanidade. Veja que ele recusa, eu não quero saber de estéticas, nem de moral, nem de metafísica, muito menos da ciência, das artes, da civilização moderna. Então ele recusa o que a humanidade conquistou em relação à modernidade. Há aqui um certo pessimismo em relação a esses avanços científicos, né? É uma característica do Álvaro de Campos que transborda neste poema a presença da emoção. Então, ele é muito emotivo, a gente percebe isso nas falas, né? Nesses 5 versos, né, o eu poético começa com uma pergunta retórica, né? Que mal fiz eu aos deuses todos? Ele sabe que não fez, né? Então ele está perguntando para refutá-la. Se você tem a verdade, guarde-na. Se vocês têm a verdade, guardem-na. Então ele recusa, né, as verdades estabelecidas. Ele reconhece a importância da técnica. Sou um técnico. Mas destaca a supremacia da emoção. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo o direito a sê-lo. Então, a emoção ela está superando a ideia de tecnicidade, né? Coloca aqui o eu poético para fora a sua insatisfação com os padrões sociais, com as convenções sociais. Ele quer ser livre, ele não quer se encaixar no que dizem que ele deve se encaixar. Ele pensa diferente, ele pensa fora da bolha. Mais 5 versos que confirmam o que eu falei anteriormente, né? Não me massem, por amor de Deus, ou seja, não me enchem o saco. Queriam me casar do fútil cotidiano tributável? Então, o eu lírico está recusando os rótulos sociais, quer manter sua liberdade e independência intactas, porque algo naquela sociedade lisboeta, portuguesa, o incomoda, o angustia. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Então não vou fazer a sua vontade, tenham paciência. Né? Então ele quer ser livre, a ideia de liberdade grita, não se submete ao senso comum. Nessa sequência de 3 versos, o escritor mostra que a solidão é uma opção para ele, né? Vão para o diabo sem mim, ou deixe-me ir sozinho para o diabo, para que havemos de ir juntos. Então mantém o tom agressivo, recusa amizades, né? Não quero ir junto com ninguém, como se ele não se reconhecesse nesse retorno à sua própria terra. A gente percebe aqui que a sua identidade portuguesa ela está em confronto, há um desencontro latente que o impede de ser com o outro. Não quero ser com o outro, eu quero ser sozinho. Nessa sequência aqui de 4 versos, eu destaco 3 dos quais terminam com exclamação, para justamente reforçar essa ideia de emoção que o Álvaro de Campos transborda em si. Né? As exclamações marcam, portanto, essa sequência, destacando aqui uma montanha-russa de emoções. Não me peguem no braço, não gosto que me peguem no braço, quero ser sozinho. Então a solidão me parece uma escolha consciente para o eu lírico. Essa sociedade a qual ele está visitando traz a ele uma espécie de tédio, uma espécie de... o deixa distante dela. Há uma incompatibilidade entre o eu lírico e as companhias que aqui estão. Que maçada querer que eu seja de companhia. Então ele tem uma certa aversão aos seus contemporâneos, à sua pátria. Interessante nesses 4 versos que eu selecionei aqui é porque o tom do poema muda, sai daquele tom mais agressivo para um tom mais saudosista, porque na verdade o poeta está relembrando a sua infância. Ó céu azul,
o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita, ó macio tédio ancestral e mudo, pequena verdade onde o céu se reflete. Então, o poeta demonstra uma valoração daqueles anos pueris, dos anos de infância, né? Eles contêm uma felicidade que para o poeta se perdeu. Isso é explorado, inclusive, através das metáforas. Percebam no segundo verso, eterna verdade. Mais abaixo ele fala, ó macio Tejo, pequena verdade, o Tejo, pequena verdade, e também pelo uso da antítese, ainda no segundo verso, eterna verdade vazia e perfeita. Já indo para o final do poema, né? Interessante também aqui que o poeta destaca, ele confirma a sua mágoa em visitar Lisboa, né? Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje, e põe aqui em confronto o passado e o presente, né? O passado para ele sendo uma ideia de perfeição, o presente sendo esse momento ao qual ele não pertence, que ele quer distanciamento, né? Há aqui também a presença de antíteses, Lisboa de outrora de hoje, né? Ontem e hoje, ideias opostas. Ele não se sente pertencente ao momento, ele pertence à infância, né? Ao passado. No tempo presente, a Lisboa de hoje, nada lhe acrescenta. Na memória, na infância, sim, há ali uma ideia de perfeição, a qual ele se recorda com saudosismo, com saudade, né? Para finalizar o poema, esses dois últimos versos, em que o escritor retorna àquela ideia de solidão, né? Ele não se reconhece neste lugar em que um dia foi feliz. Deixe-me em paz, não tardo, porque eu nunca tardo. Enquanto tardo o abismo e o silêncio, quero estar sozinhos. Quero estar sozinho. Há aqui um tom cético, né? Porque, quero estar sozinho, não acredito que as coisas possam dar certo com a companhia de alguém. Né? Usa o eufemismo do abismo e do silêncio, representando aqui a morte, para a qual ele quer caminhar sozinho. Eu rejeito a companhia dos meus contemporâneos. Eu não quero estar junto com ninguém, eu quero estar sozinho. Então, a ideia de liberdade, a ideia de estar distante, de se sentir magoado, de não querer o afeto dos outros, de não querer se reconectar com a sua pátria, com os seus contemporâneos, porque a mágoa que ele sente é uma mágoa muito maior, que não vai se curar com esse estabelecimento desses laços, porque ele os recusa, ele quer mesmo a solidão. E aí, gostado do poema de Fernando Pessoa? Já o conhecia? Deixe seu comentário aqui. Até a próxima.